Quarta lista, exercício 9. O diagrama mostra uma espira circular de fio que roda a uma velocidade constante sobre o eixo que passa pelo ponto O, que é perpendicular a um campo magnético uniforme. O fluxo do máximo e a fém máxima induzida ocorrem quando o ponto X no circuito passa por qual dos pontos indicados? Justifique. Essa espira está girando, e ela, já que ela gira, ela gera efeito Faraday, já que o fluxo está variando no tempo. O fluxo não varia por variação do campo no tempo, não varia pela variação da área no tempo, mas ele varia porque o fluxo, como o fluxo do campo é o produto escalar entre o campo e a área, isso indica o quê? Isso indica que somente a componente do campo perpendicular à área, isso é, paralela ao vetor área, é quem gera fluxo. A componente paralela à área, perpendicular ao vetor área, não gera fluxo. Ora, se a espira ela inicialmente está perpendicular ao campo e depois ela gira, por exemplo, ficando desta forma, o campo está nesse sentido e o vetor área vai estar nesse sentido nesse instante. Dessa forma, eles vão ter um ângulo entre os dois, onde esse ângulo desses dois vai variar no tempo. Isso é, a componente do campo perpendicular à área varia no tempo. Se a componente do campo perpendicular à área varia no tempo, você tem efeito Faraday. Ora, quem vai ser o fluxo do campo magnético no tempo neste caso? Como o campo é homogêneo, é simplesmente o campo vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Agora, o ângulo varia no tempo. Como a velocidade é constante, o ângulo vai ser simplesmente a velocidade angular vezes o tempo. Certo? Isso é B vezes a área, vezes o cosseno da velocidade angular, vezes o tempo. Ora, e a força eletromotriz? A força eletromotriz induzida por efeito Faraday vai ser menos a taxa de variação do fluxo do campo pelo tempo. Isso é, a derivada do cosseno é menos seno, então com menos dá mais, então seria B vezes A vezes o ômega, que é a velocidade angular, vezes o seno de ômega t. Quando o seno é zero, o cosseno é 1. Quando o cosseno é zero, o seno é 1. Então, se o fluxo é máximo, a taxa de variação dele é zero, como qualquer função no seu ponto máximo. Sua derivada é zero. Quando o fluxo é zero, é quando você tem a variação máxima. Isso é a máxima derivada. Isso vai ser o valor máximo da fém. Então, ele está perguntando o quê? Em que instante o fluxo é máximo, em que instante a fém é máxima? Bom, o fluxo vai ser máximo, é óbvio, quando o cosseno for igual a 1. Isso é, quando o ângulo entre os dois for zero. Então, quando a área da espira estiver perpendicular ao campo magnético, é a hora que você tem fluxo máximo e φ igual a zero. Agora, quando a espira estiver paralela ao campo, o ângulo entre o campo e o vetor área vai ser 90 graus, o cosseno vai ser zero, quer dizer, o fluxo é zero, faz sentido, porque o campo paralelo à área não gera fluxo, mas a fém é máxima. Então o fluxo vai ser zero e a fém vai ser máxima. Por quê? Porque, apesar do fluxo ser zero, a taxa de variação dele no tempo é máxima. Consequentemente, a fém vai ser máxima. É isso.